Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Concreto Conversa. E hoje nós temos grandes convidados especiais para falar sobre algo muito importante para todo profissional de engenharia. Hoje a gente recebe Lígia Mackey, presidente do CREA, e Ever Pegas, gestor de fiscalização do CREA São Paulo. É uma grande honra, eu fico até sem palavras para agradecer a presença de vocês aqui. Nós conseguimos aí, de forma muito acessível, realmente, trazer vocês até aqui. Eu fiquei muito honrado com a presença de vocês. Eu sempre digo que o Concreto Conversa não fala só sobre concreto, mas sobre coisas concretas que transformam a vida do profissional de engenharia. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Magno. É um prazer estar aqui. Eu e o Weber, né, viemos para bater um papo com você, falar um pouquinho sobre o conselho, né, o CREA São Paulo, para o profissional que muitas vezes não conhece o conselho, falar um pouquinho da importância dele, né. Eu que sou profissional, que atuo na área também de engenharia civil, tenho 31 anos de formato, então é importante essa troca de experiência. Então, a honra é toda minha, né, de estar aqui com você fazendo esse bate-papo aí para os profissionais aqui de Imbu e região. Perfeito. Nosso programa vai para todo lado. A gente não tem fronteira. Agradecemos o convite, é um prazer estar aqui, inclusive, acompanhando a nossa presidente. É importante esses momentos para a gente conseguir mostrar para o profissional que o CREA São Paulo está de porta aberta, que nós somos uma ferramenta para o profissional se desenvolver, para o profissional se capacitar, e a gente quer cada vez mais estar próximo do profissional. Então, a gente está aqui para melhorar isso, aumentar ainda mais essa proximidade com os nossos profissionais e com a sociedade. É isso aí. Perfeito. Eu fico muito agradecido, muito honrado realmente. O CREA, ele faz parte da vida de qualquer profissional da engenharia. Então é importante a gente entender o que ele faz. Entender que ela é uma entidade que não é uma entidade suprema, é uma entidade acessível mesmo. E eu acho que essa é a importância de estarmos aqui conversando sobre o sistema CREA, sobre o Confea, sobre o Conselho, sobre a valorização dos profissionais, porque eu acho que é isso que nós defendemos principalmente. Então, é fundamental a gente falar sobre isso, sobre as mais diversas atuações que o CREA tem e como ele tem se aproximado dos profissionais nos últimos anos. Nós somos formados aqui há quase 11 anos, nós atuamos na engenharia há bastante tempo, e nós percebemos que nos últimos anos o conselho está mais próximo do profissional. Antigamente, realmente, a gente sentia uma barreira quase que física, e literalmente física também, porque por muitas vezes era até difícil de chegar até o CREA, a gente falava isso um pouco. Então, essa proximidade com o profissional faz toda a diferença e, sem dúvida alguma, mostra muito do compromisso do CREA com nós, conosco, com nós profissionais de engenharia. Então, vamos em frente aí, vamos falar um pouquinho sobre o CREA, sobre vocês. Então, antes de mais nada, Lígia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. Eu costumo começar o Concreto Conversa perguntando como chegamos até aqui, como chegamos à presidência do CREA. Eu sei que não foi fácil, tiveram aí diversas etapas. Então, eu queria que você compartilhasse isso. E a minha história é muito interessante, porque eu me formei em engenharia civil lá no ano de 1994, eu estudei na Escola de Engenharia de Piracicaba, eu moro em Rio Claro, né, no interior de São Paulo, e eu sempre gostei, eu sempre quis ser engenheira, eu sempre gostei da profissão, e quando eu entrei, eu queria me formar logo, trabalhar, porque era uma coisa que já vinha comigo. Aí me formei, comecei a trabalhar. Quando eu vim para o CREA, me falaram que eu fui a quinta engenheira da minha cidade, né? Então não tinha essa informação. Fui trabalhar com uma outra engenheira que me abriu muitas portas também. Tenho que agradecer muito a engenheira Suzete, né, por ter me acolhido na hora do estágio, que a gente sempre busca. E aí eu fui trabalhando, né, na cidade como profissional autônoma, sempre engajada. E aí eu conheci a Associação dos Engenheiros de Rio Claro. Foi onde eu comecei, acho que no ano de 2000, 2002, eu comecei a participar da associação. Então eu era diretora, fui galgando, mas eu nunca quis ser presidente da associação. Aí, no ano de 2017, eu tinha acabado de sair da construtora que eu trabalhava, estava meio que naquela escassez de obra. Aí a minha mãe adoeceu, então juntou tudo. Eu falei, eu preciso cuidar da minha mãe, preciso, né? Então eu comecei a ter um pouco mais de tempo, porque eu voltei a trabalhar como autônoma, me organizei e aí surgiu a possibilidade de eu ser presidente da associação. Falei, acho que eu não quero não, né? Gosto de trabalhar nos bastidores. Não, você precisa, tal. Falei, tá bom, aceito esse desafio. Já tinha tido uma presidente mulher, eu ia ser a segunda. Aí conheci o presidente Vinícius. Quando eu assumi a associação, eu conheci o presidente Vinícius, que eu também não conhecia pessoalmente. Fui conhecer no dia da minha posse, que ele foi prestigiar.
Aí ele me convidou para ser coordenadora da Unaban, que é uma das uniões que a gente tem. Eu falei, gente, mas eu não sei o que é isso, eu não conheço nada. Ele falou, calma, eu vou te orientar. Aí eu fiquei 1 ano e meio na coordenação da Unaban, fiz um trabalho, né, que eles consideraram bom, e aí eu fui assumindo cargos dentro do conselho. Em 2022, aí eu fui diretora, né, conselheira, fui diretora. Aí ele me chamou para ser vice-presidente no ano de 2022. Ele saiu para concorrer à eleição do deputado federal, desculpa. Eu fiquei 6 meses na presidência. E aí, quando eu terminei a minha gestão, né, como vice, ele me chamou, me agradeceu e me fez a proposta que eu poderia ser um nome para ser candidata na sucessão dele. Eu falei, meu Deus, você me mata, rapaz, né? Aí ele falou, não. Eu falei, você acha que eu tenho condição? Ele falou, tem, senão eu não estaria te chamando. Eu falei, olha, tudo bem, meu nome está cotado, mas você fique à vontade para colocar quem você quiser. Aí a gente continuou desempenhando o nosso trabalho como diretora, né, diretora de identidade de classe. Aí, quando chegou a eleição de 2023, ele me chamou para ser a candidata dele. E eu fiquei muito feliz, porque é uma honra para mim representar, e hoje a gente já está com mais de 380 mil profissionais registrados no Conselho, então para mim realmente foi um desafio e uma honra, né? Não trabalhei para ser presidente, né? O meu trabalho me levou à presidência do CREA. Então eu fico feliz e honrada aí de hoje estar podendo representar todo esse número de profissional aqui do estado de São Paulo. É o maior conselho da América Latina, né? Então, assim, é realmente uma quantidade de profissionais muito grande. E na maior capital, aqui na maior potência econômica do Brasil. Exato. Então, realmente é um cargo de grande responsabilidade, mas sem dúvida sem dúvida alguma, eu tenho plena convicção que tem sido muito honrado por você. A gente já sentiu muito movimento, muita coisa acontecendo, muita mudança, muito emprego de tecnologia, porque isso é engenharia. Exatamente. Então, realmente, os moldes que o CREA tem se tomado tem mostrado que é com muita satisfação que você realmente assume esse cargo, né? E assim, eu sou profissional, né? Eu trabalho como engenheira, eu vivo da engenharia. Então, eu consigo enxergar o que o profissional anseia. Muitas vezes o pessoal me cobra algumas coisas, tipo, mas a gente tem anuidade. Eu não posso tirar, é regra, é lei, né? Então, a gente tem hoje projetos, que eu vou falar ao longo aí do nosso bate-papo, para ajudar o profissional a pagar a anuidade dele. Então, tem muita coisa que o CREA faz hoje que um passado não muito recente a gente não tinha, né? Com o presidente Vinícius as coisas começaram a acontecer mais e hoje a gente dá continuidade no trabalho dele e eu penso muito como profissional, né? O que o profissional almeja. Então essa visão por trabalhar como engenheira, por saber, então a gente tem essa facilidade, mas a gente é uma autarquia federal também, né, Magnus? Então muitas vezes, né, Ever, a gente fica amarrado em regras, a gente também é um setor público. Então, a gente tem muitas regras, tem TCU, né? Tem uma série de coisas que fica, Ministério Público, Sim. Que fica em cima da gente. Então, a gente também não pode, às vezes, ter uma agilidade que a iniciativa privada tem. Mas dentro de tudo que a gente pode, a gente está tentando fazer o melhor, sim, para atender os profissionais. Perfeito. Se quiser compartilhar um pouquinho da sua história também, eu acho que é interessante a gente apresentar realmente, né? Você que atua hoje na fiscalização aqui da região oeste do estado de São Paulo, né, da região metropolitana. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, como você chegou até esse ponto aí de atuar na fiscalização. Você que foi ponte para trazer a Lídia até aqui, né? Então nós já tivemos alguns contatos anteriormente, né? Nós aí participamos da associação em conjunto, você faz parte do CAF, né? Lidera o CAF, e explicar um pouquinho para a gente também todos esses aspectos. Claro, com certeza. Assim, a minha trajetória, eu vou te contar a trajetória dentro do CREA São Paulo, né? Basicamente, não foi o meu primeiro emprego, mas desde os meus 20 anos eu estou aqui, então eu já estou agora em janeiro completo 18 anos de CREA. Eu entrei como assistente administrativo, prestei um outro concurso, mudei para agente fiscal, e desde a gestão ali do Vinícius eu tive a oportunidade de entrar para a gestão de fiscalização e continuo hoje aí, trabalhando também junto com a Lígia, né? Então a gente fazendo um trabalho junto à fiscalização e junto aos nossos profissionais e à sociedade. Então, durante esse tempo, eu me formei dentro do CREA, então o CREA que também me proporcionou tudo, né? Eu estudei dentro do CREA, me formei em engenheiro civil aqui dentro, dentro desses 18 anos, então minha trajetória profissional de crescimento, no estado que eu estou fazendo,
foi tudo graças e também, claro, o CREA São Paulo, né? Apesar de eu trabalhar desde os 15, o meu emprego principal sempre foi aqui dentro do conselho, onde eu entrego tudo hoje. E hoje estou aqui agora há um ano e meio dentro da região de Osasco. Trabalhei dentro desses 18 anos, 16 na capital. Eu fui lotado em São Paulo, na Zona Leste e depois na sede Faria Lima. E agora, quase um ano e meio, estou aqui na região metropolitana oeste, que envolve a nossa cidade de Embu das Artes, trabalhando aqui com o nosso time da Unaro, com a nossa região aqui de Osasco, Embu das Artes e região. E agora continuamos o trabalho. Não, sem dúvida. Seguimos com um bom tempo de Feira São Paulo. Não, com certeza. E é um trabalho que eu sinto que é muito atuante, né? A verdade é essa. A gente, antes de começar a gravar, a gente vai tendo algumas conversas e a gente falou, a gente podia ter começado a gravar, inclusive, antes, né? Porque é muito assunto e é muita coisa boa realmente para se compartilhar. Pode ficar tranquilo. É muita coisa boa para compartilhar. Né? Uma coisa que nós sentimos falta na engenharia é a presença das mulheres, realmente, né? Sejam por diversos motivos, por todo um contexto histórico, realmente. As turmas de engenharia contam com poucas mulheres. E eu queria que você falasse da importância da representatividade feminina, né? Tendo uma mulher presidente no CREA São Paulo, o que você sente realmente em relação a isso? A engenharia, ela é um trabalho majoritariamente masculino mesmo, né? Então, a gente vem de uma crescente da participação feminina. Até quando eu me formei, a minha turma era muito limitada. De 120 alunos, a gente tinha 12 mulheres, né? E no final, acabaram que não se formaram todas. Porque vai se perdendo ao longo do curso, é um curso difícil. Mas, quando eu assumi o conselho, a gente tinha 14% de mulheres no sistema. Hoje, a gente já está com mais de 20%. Então, a gente vem trabalhando muito para que a participação feminina ela vá acompanhando. Tem um estudo no CONFEI, uma pesquisa, que eles fizeram uma projeção linear para alcançar 50% masculino e 50% feminino, a gente vai demorar aí até 2055, mais ou menos. Então, mais uns 20 a 30 anos para a gente conseguir se ficar nessa procura como tem hoje. Então, para eu assumir o CREA São Paulo como a primeira mulher em 90 anos de conselho, eu brinco que eu já sou uma inovação dentro dele, né? E eu acho que é muito do trabalho, né? Eu acredito que o trabalho, como eu falei, o trabalho foi me levando a chegar à presidência. E, então, a gente incentiva, estimula muito, né, o preparo das mulheres, a capacitação, para que cada vez mais mulheres se encorajem para chegar aonde a gente chegou. Então, eu recebo muita mensagem quando a gente vai, às vezes, em evento, as mulheres vêm e falam que se identificam muito comigo, que isso as encorajou para assumir cargos de liderança, para acompanhar, para vir para o conselho. Então, hoje a gente tem um comitê gestor do Programa Mulher, que foi criado na gestão do presidente Vinícius, em 2021. Aí, quando eu assumi, eu fiz algumas trocas, né, de pessoas do comitê, porque algumas já saíram também. Então, a gente teve uma reestruturação do comitê e eu pedi para elas que eu queria um comitê trabalhando muito a linha realmente de preparação, de capacitação, porque eu acredito que a gente precisa ter oportunidade. E quando a oportunidade chega, a gente tem que estar preparado para ela. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu acho que como a gente já conversou, da importância de levar conhecimento, de trocar experiências com os mais jovens, com as outras pessoas, para que a informação, ela, né, se dissipe, se ela se dissemine, é a mesma coisa. A gente está trabalhando muito para aumentar o número de mulheres. E eu fico muito feliz porque só no ano de 2024, o comitê atingiu quase 15 mil profissionais. E hoje já está atingindo mais. E, aliás, hoje tem um evento do Programa Mulher lá no CREA São Paulo, na sede Angélica, às 19 horas. Mas os homens também vão nos eventos das mulheres. Isso é muito bacana. Sim. Então, é um trabalho contínuo que a gente vai ter que continuar, conscientizar, principalmente. Mas eu acredito muito que eu consegui, assim, ter o respeito, né, dos homens que trabalham comigo. Então, isso é muito bacana. Eles acreditam muito no meu trabalho. Sim. E eu fico muito feliz. Então, a gente quer levar isso também para as mulheres, né? Porque, como eu falei, é um desafio, né? Não é fácil. O maior conselho de classe da América Latina. E aí eu ouço muito assim, que algumas... Até tem uma presidente de associação, de uma cidade bem do interior, ela assumiu a presidência da associação dela grávida. Né? O bebê estava para nascer, agora nasceu também, já está com alguns meses, e ela falou, olha, quando eu vi você na presidência, eu falei,
e eu tinha sido convidada para assumir, se ela consegue, eu também consigo. E ela assumiu, está fazendo uma ótima gestão. Então, isso eu fico feliz, porque a gente acaba sendo exemplo, né? Isso eu não tenho dúvida, é inspiração, eu diria, né? Exato. Então, eu tenho algumas colegas, muitas colegas engenheiras, gestoras, inclusive algumas já participaram do nosso programa. Uma delas faz parte, inclusive, do programa Mulheres do CREA. Ela até fez uma reportagem um tempo atrás, participou de alguns eventos do CREA, foi super bacana. E é muito importante isso, né? Ter inspirações, né? Acho que isso é a referência, né? Quando as pessoas olham para a presidente do CREA, a presidente da maior entidade de classe da América Latina, e falam, é uma mulher engenheira civil que trabalhou e que ela tem, né, tá nesse cargo por reconhecimento do seu trabalho. Então, por capacitação, por ir atrás realmente, e é isso que a gente recomenda para todo mundo, né? Se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se capacite. Acho que o primeiro passo. Exatamente. E a forma de capacitação hoje, felizmente, é muito otimizada. A gente tem muito acesso à informação. Claro que tem informação de baixa qualidade e de alta qualidade, né? Mas a gente tem que ter esse filtro. Mas a verdade é que a informação tem para todo mundo. Exato. Então, a possibilidade de estar aqui conversando, divulgando informação, de mostrar que qualquer pessoa consegue realmente, com dedicação, com empenho, é possível. Precisa se preparar realmente, né? Então, hoje o CREA oferece até para, não só para as mulheres, mas também para todos os profissionais, vários projetos como o CREA Capacita, né? Onde a gente leva assuntos, né, que são muito relevantes para conhecimento. A gente teve os fóruns de políticas públicas, onde também a gente trabalha essa aproximação com o poder público, treinando aí os profissionais. Tivemos um evento de REURB, que foi 2 horas da tarde no CREA Angélica. Mais de 700 pessoas participaram numa terça-feira à tarde, entre online e presencial. Nosso auditório estava lotado. Então, eu fico muito orgulhosa, Sim. porque a gente está preparando os profissionais, a gente está oferecendo isso para os profissionais. A única coisa que me deixa triste é que, às vezes, essa informação não chega. Então, aqui com o seu podcast, que é assim, como você falou, vai muito além só da cidade de Imbu, da região aqui, é muito importante, porque a gente consegue levar informação. Então, esse bate-papo, esses encontros, né, eu gosto muito de encontrar com os profissionais para a gente poder falar o que a gente faz. E eu acho que o Eber, né, que fica na ponta, também sente muito isso, né, Eber? A falta de informação dos profissionais, né? Sim, a gente percebe que realmente, às vezes até muitas dores que os profissionais trazem para a gente são soluções que a gente já tem entregue. Às vezes eles trazem para a gente, Eber, às vezes colegas que têm liberdade de falar abertamente conosco, o CREA poderia fazer isso para a gente. Eu mando o link, a gente já fez, então a gente já tem isso. E a gente fala, inclusive a gente quer o profissional, nem que seja para reclamar, vem falar como que a gente pode melhorar o serviço que a gente entrega para você. Então a gente quer essa aproximação do profissional conosco e a gente busca de todas as formas capilarizar, né, a nossa informação e chegar naquele profissional que está um pouquinho mais distante, para ele estar próximo de nós. É isso, inclusive as mulheres, né? A gente quer que realmente elas entendam a capacidade. Eu sempre falo, capacidade não tem gênero, né? A gente tem que se preparar. Tem muita engenheira que é muito boa, mas também tem muito engenheiro que é muito bom. Sim. Então isso vai muito além, né, do gênero. As pessoas precisam realmente se atualizar, se capacitar. Então é isso que a gente oferece hoje. Sim. O CREA Capacita é um programa incrível, né, que traz realmente a possibilidade do profissional se capacitar nas mais diversas áreas de atuação, seja do seu nicho próprio lá, da sua formação direta ou não. Então, as associações oferecem muitos treinamentos, muitos cursos, muitas palestras, tudo isso com a participação do CREA, realmente, a atuação direta do CREA, o investimento, inclusive, né, por parte do CREA. Então, as pessoas muitas vezes reclamam de pagar RT, de pagar anuidade, porque muitas das vezes elas não conhecem para onde vai o recurso. Mas ela não conhece porque ela não vai atrás realmente, porque ela é um profissional, por muitas das vezes, distante da entidade, né? Eu, particularmente, comecei a entender mais do CREA nos últimos anos, quando eu comecei a frequentar associações, quando eu comecei a realmente estar dentro do ciclo e dessa forma observar realmente que o CREA ele é ativo, ele é atuante nas mais diversas áreas e que ele se preocupa com o profissional. Né? O CREA não está preocupado só com a captação de recursos. O recurso ele é direcionado para o profissional. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não sabem
ou não procuram saber o direcionamento dos recursos. Você falou sobre a RT. A RT é um tema muito interessante. Se permitir, eu até vou falar um pouquinho sobre ela. Claro. A RT é assim, muitas vezes eles falam assim, eu recolho a RT. O CREA só recolhe, né, arrecadador por conta da RT. Eu nunca paguei uma RT do meu bolso. Toda vez que eu faço um projeto, que eu vou executar uma obra, o cliente vem, ele fala, olha, eu preciso disso, isso. Eu coloco, faz um orçamento para mim. Eu coloco já a RT como uma taxa, porque é obrigatório. É a lei, não é o CREA que criou isso, porque a gente tem um sistema CONFEA, CREA e Mútua. O CONFEA faz as leis, que ele é o Conselho Federal. Então, ele é soberano, é um guarda-chuva, né? Então, ele está aqui, os 27 CREAs estão abaixo do CONFEA. Então, tudo que o CREA tem de lei, o CONFEA cria as leis, a gente executa. Então, nós somos um conselho fiscalizatório. A gente garante que cada serviço de engenharia tem que ter um profissional habilitado. Então, a gente não fiscaliza o profissional, a gente fiscaliza os serviços de engenharia. Aí, a não ser quando acontece alguma coisa errada, então a gente é obrigado a fiscalizar. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente garantir que cada trabalho de engenharia, cada serviço de engenharia tem um profissional habilitado. A gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente. E aí, a ART, ela está lá na lei. Então, a Lei 5.194, ela fala que todo serviço de engenharia tem que ter um profissional habilitado e tem que ser acompanhado de uma RT. Aí, a ART, ela é, além de ser uma anotação de responsabilidade técnica, onde a gente coloca todo o trabalho que a gente executa, né, um projeto, uma obra, ela é um contrato de trabalho. Então, ela garante que o profissional, se ele entregou aquele serviço que está descrito ali, corretinho, bonitinho, está tudo certo, e ele não recebeu, ele pode até acessar a justiça com a RT, que ele ganha. Eu conheço casos de pessoas que acessaram, porque o profissional não recebeu o honorário que tinha combinado, e ele ganhou na justiça com a RT, porque ela é um contrato de trabalho. Sim. Aí, quando a gente recolhe a RT, eu vou falar a nível, olha, R$100 da RT, 20% desse valor vai direto para o CONFEA, 20% desse valor vai para a Mútua, que é a Caixa de Assistência do Profissional. Aí a Mútua, ela tem muitos benefícios, empréstimos a juros muito baixos para comprar carro, comprar equipamento. A Maiara, sua esposa, que ela é profissional, ela engravidou, ela pode acessar o seguro da Mútua, o seguro maternidade, durante um período ela recebe um salário. O seguro das obras, quando a gente tem, hoje eles têm um projeto que 3 ART, se não me engano, você tem direito a um seguro da Mútua. Então, tem muitos benefícios. Aí o pessoal fala assim, mas o CREA não me dá nada. O CREA não pode te dar nada. A gente dá muito mais do que a gente pode, né? Porque a gente capacita, a gente oferece vários projetos, mas a Mútua, que é onde a nossa RT, quando a gente recolhe, vai os 20%, ela sim, ela volta em benefício para o profissional. E aí a RT garante o acervo técnico, gente. Então, todo serviço que eu fizer, eu garanto que eu fiz aquilo, eu comprovo que eu fiz através da RT, porque daí eu posso pedir o meu acervo técnico. Hoje, não só órgãos públicos pedem acervo, mas algumas empresas também. Quando vai contratar ou vai contratar um serviço, ela quer saber se aquela empresa que ela está contratando, aquele profissional, ele tem um acervo. E ele só consegue o acervo se ele fizer RT. Aí é uma correria, né, Ever? Vai pedir o acervo, Sempre assim. porque a pessoa não tem. Então, às vezes eu falo, ele critica a RT porque ele tem um desconhecimento. E eu nunca paguei uma RT. Toda a minha vida que eu fiz obra, eu sempre coloquei como taxa. Então, já vem do cliente. O cliente sabe que aquele documento é obrigatório, né? Exato. E é a garantia para a gente como profissional. Então, é um tema muito legal que acho que dá um outro... É um episódio à parte. É um episódio à parte. A gente falava pouco, porque, assim, pra gente falar de CREA, de RT do sistema, a gente teria que ter uma série de episódios, porque a verdade é que é muito conteúdo. Mas você trouxe luz realmente. O profissional não tem que pagar RT. Quem paga, o serviço tem que pagar RT. Exatamente. Você não tem que tirar do seu bolso, tem que cobrar junto do seu serviço, porque é um serviço de engenharia e requer responsabilidade, de fato. Exato. Então, ninguém paga RT, né? O serviço é prestado, por isso tem que ser recolhido. Nada mais justo. Eu sou associado do Mútua, e eu conheci o Mútua há uns 2 anos atrás, uma conversa entre amigos, um colega que já fazia uso do Mútua, que era associado há bastante tempo, falou, eu consegui no Mútua um benefício reembolsável, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Uma parte bacana dessa entrada foi viável graças a isso. Eu falei, nossa, mas como funciona? Não, e os juros é super baixo, tem condições muito bacanas de pagamento. Eu falei, não é possível.
E eu já tinha ouvido falar mais de longe. E aí, quando você vai atrás, você fala, não, realmente é uma caixa de benefício para o profissional que muitos dos profissionais não conhecem. A gente participou de uma feira na FAI recentemente, né, Heber? E o pessoal do Mútuo estava lá e trouxe muita luz para as pessoas em relação a isso. Em relação ao seguro de obra, que você não precisa contratar uma seguradora, porque a Mútua, ela tem uma faixa de cobertura na sua própria RT. Exatamente. E as pessoas não sabem disso. Então, assim, o profissional tem que ir atrás realmente de informação. Não espera o CREA pegar também e na sua casa bater na sua porta, porque nem pode fazer isso, para te dar informação. Cabe o profissional ir atrás realmente, mas tá ligado nas coisas que estão acontecendo. Exato. Né? As nossas redes sociais do CREA hoje são muito ativas, tem muita informação compartilhada. Os movimentos que estão acontecendo são muito vivos realmente. Então, cabe ao profissional estar atento ao que está acontecendo, né? Quando a gente fala de se capacitar, é ir atrás realmente da informação, de todas elas, e usar o máximo de benefício que as entidades oferecem. Exato. Mesmo que a gente tenha um capacita, as associações, elas recebem recurso do CREA, isso acho que muitas gente não sabe, né? E o CREA São Paulo praticamente o maior, é o único conselho que assim, ele destina uma verba significativa para as associações justamente para atender a demanda da região. Então, algumas palestras a gente faz nas associações, porque a sua vocação econômica aqui de Imbu não é a mesma que a minha de Rio Claro. Sim. Então, o que acontece? A associação ela tem liberdade para fazer aquelas palestras que ela vai entender os profissionais, e ela usa o recurso que o CREA destina. Então, é importante conhecer a associação, pedir para o pessoal da associação, olha, a gente está precisando de uma palestra nessa área, traz para a gente. Eu sei que hoje a geração mais nova não tem muita paciência de ficar sentada lá assistindo, Sim. mas é importante. É fundamental. Aí que você, e assim, nesses encontros, nessas palestras, além do network que você vai fazer, você vai ter conhecimento. Então, é um momento de descontração, de aprendizado, mas já não é aquela obrigatoriedade como a gente tinha na faculdade, né? Então, eu sei que aí o pessoal fala, não tem muita paciência, vai ficar 1 hora e meia, mas é importante. Né? Então, quem não quer entrar no site do CREA e lá no Capacita, que fica gravado, tem a área, né, dos profissionais, tem a área para a sociedade, tá lá, é só entrar, acessar, ele vai assistir da casa dele, vai assistir lá do campo de futebol, onde ele está assistindo um jogo, ele pode assistir uma palestra. Exatamente. E usar daquela ferramenta da melhor maneira que ele acha que ele vai conseguir aproveitar. Né? A gente está lá, com tudo lá, tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Não, eu não tenho dúvida, né? E quanto mais a gente conhece o sistema, mais a gente tem vontade de usar o sistema, né? Exatamente. Usar os benefícios. Hoje a gente tem, por exemplo, os coworks, que as pessoas, muito dos profissionais não sabem. Você consegue atender um cliente no cowork da Faria Lima. Poxa, olha a possibilidade. Eu moro aqui em Imbu, tenho um cliente lá em Pinheiros, eu consigo atendê-lo, consigo marcar uma reunião, consigo fazer realmente o uso de um equipamento que é para o profissional. Sem custo nenhum, só tem que dar adimplente com o conselho. Entra no site, faz o agendamento, tem ar-condicionado, tem café, e eu vou contar uma coisa para vocês. A Associação de Piracicaba é uma associação muito atuante, e ela fez, em 2023, eles inauguraram a primeira etapa do coworking deles. Eles fizeram a inauguração e começaram a usar. A prefeitura usa muito coworking, empresas usam muito e os profissionais também. Esse ano de 2025, eles ampliaram o coworking deles e fizeram a segunda etapa. Então está muito grande, porque a demanda deles é alta. E aí eu conversei com duas profissionais que estavam lá e elas falaram que a partir do momento que elas começaram a atender os clientes no coworking, elas conseguiram agregar valor ao trabalho delas. Hoje elas cobram mais do que elas cobravam, o trabalho delas foi valorizado e também ela conseguiu mais trabalho. Por quê? Porque ela está dentro de um ambiente do CREA. Então, isso gera mais credibilidade para o profissional. Exato. Né? E ela falou, olha, eu não imaginava que eu ia conseguir, né, aumentar o número de clientes e principalmente cobrar mais. Ela falou, hoje eu consigo agregar valor ao meu trabalho. Então, isso é muito legal. Então, é isso que o CREA quer. O CREA quer oferecer. E são 36 no estado de São Paulo. A gente já tem mais alguns que estão aí para sair. Mas hoje, se você for em Adamantina, se você for em Catanduva, se você vier em Santos, você vai ter um cowork para trabalhar. Então, de forma, como eu disse, gratuito. A gente tira a fronteira do profissional. O profissional consegue atuar em qualquer lugar do estado. Então, assim, realmente é transformador isso. Falando em transformação, eu senti nos últimos anos uma transformação digital no CREA. Então, o CREA é uma entidade que
promove e está a fim da fiscalização e da tecnologia. Então, essa transformação digital, realmente, eu tenho sentido como profissional que usa o sistema diariamente aí na emissão de RT, de documentação. Eu queria que você falasse como que foi essa transformação digital nos últimos anos e qual é a perspectiva realmente de melhorias para o nosso sistema. Então, hoje o mundo é globalizado, né? A gente é um conselho de tecnologia, então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Talvez você com 11 anos de formado, você não lembra da RT de papel, você já pegou a RT eletrônica. Eu já peguei de outros colegas, mas eu mesmo não menti, não. Antigamente era assim, ele chegava, ia numa associação da cidade, onde tinha a inspetoria do CREA, e a gente recebia 5 RTs por mês. Aí, se você usasse, vamos supor que eu errasse, porque ela era carbonada, então, se você errasse, você tinha que usar aquelas 5, aí, putz, errei, vou precisar. Tinha que ir lá, levar que você fez errado, justificar para você conseguir pegar outra. Então, você tinha que ter um deslocamento para você ir. Aí foram acontecendo as mudanças tecnológicas dentro do sistema. Então, hoje, o nosso atendimento, a gente está tentando jogar tudo por CREANet, porque a gente quer agilizar. Porque é assim, no interior a gente sente que é um pouquinho diferente. O pessoal, às vezes, é rapidinho. Ele pega o carro, 10 minutos ele vai na associação, na inspetoria. Aqui em São Paulo é muito difícil. Então, a gente precisa atender as demandas. Então, a gente oferece os serviços de forma digital para que a gente ajude o profissional. De vez em quando a gente tem uns perrenguezinhos, porque tecnologia, se sabe, internet, mas o nosso corpo técnico está sempre atento. Qualquer problema, eles já entram em contato com servidor e resolvem o problema. Às vezes a pessoa fica brava, mas a gente consegue resolver tudo, né, dentro daquele padrão. Se tiver manutenção, então a gente põe um aviso no site, final de semana fica em manutenção. E é o que eu disse, a gente é uma autarquia. Então, tudo a gente precisa licitar. Né, principalmente contratos maiores, é licitação. Então, quando eu licito alguma coisa, tem todo o trâmite. Aí, quando a gente consegue contratar, às vezes aquilo já não está mais sendo top do top. Sim. Né? Mas é o que a gente consegue. Então, a gente vem numa melhoria contínua e a nossa ideia é deixar o conselho praticamente 100% digital, né, Heber? Para atender e dar agilidade. Acho que já estamos a curva foi exponencial nos últimos anos de transformação digital, né, digitalização de processos, da forma de atendimento. Eu sempre friso, por mais que todo atendimento hoje, eu falo que hoje o profissional ele só tem a necessidade de ir na unidade quando ele tem realmente eu quero ir na unidade, mas tudo que eu preciso do CREA eu posso fazer da minha casa. Só que não elimina todas as nossas quase 200 unidades, está à disposição. Tem uma dúvida de RT, não sei como fazer esse protocolo, as nossas unidades sempre continuam à disposição do profissional. Mas ele não tem, justamente em São Paulo ali, às vezes para rodar 3 km ele vai demorar 40 minutos. Então, registro profissional, empresa, acervo, fiscalização, tudo a gente consegue resolver de forma eletrônica no CREA. Então, entendo, principalmente nas grandes metrópoles, auxilia bastante o profissional para eliminar essa necessidade de deslocamento. Sim. Não, essa transformação eu sinto na pele, no dia a dia. A RT no WhatsApp, a RT no e-mail, depois que é emitida, emissão quase que instantânea. Então, depois do Pix, eu pago a minha RT no Pix, 5 minutinhos depois eu entro no site do CREA e minha RT está liberada. Ou chega no seu WhatsApp. Ou chega no meu WhatsApp. Às vezes eu pego ela no site, porque eu já pego, coloco a assinatura digital e já mando para o cliente. Porque você sabe que tem dessa também, né? Sim. Que o cliente, minha obra vai começar amanhã, o condomínio está precisando da RT, e aí fala, não, tá bom, vamos emitir RT, e resolve o problema, e as coisas acontecem. Né? Então, assim, é uma transformação literalmente, né? A gente otimizou muitos recursos. Antigamente a gente esperava 2 dias, 3 dias, tinha RT provisória, hoje nem gera mais o número da RT provisória, porque é tão instantâneo que não faz mais sentido. E a ideia é melhorar ainda mais tudo isso, né? A gente quer... Hoje você pode fazer pelo celular, né? Hoje você tem denúncia online que você pode fazer. Você passou lá numa obra, ou se você tem problema, quer fazer uma denúncia, você pode pegar o aplicativo do CREA, baixa ele, você tem lá, né, todos esses serviços de forma digital. Registro, hoje o registro sai muito rápido, né? Então, a gente quer continuar, né, a melhorar tudo isso. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, que já veio do presidente Vinícius, a gente tinha mais de 12 sistemas dentro do CREA. Uhum. Então, hoje a gente está conseguindo unificar tudo isso, né? A gente está trabalhando porque são sistemas antigos que vêm,
né, das mudanças que foram acontecendo. Então, nós conseguimos ir ajustando, e a ideia é deixar um único sistema, porque daí a gente conecta todos os departamentos, tudo linkado aí. E uma coisa interessante dentro dessa transformação digital, Mário, é falar sobre os processos dentro do CREA. Então, por exemplo, tem um sinistro, né? Cai uma obra ou teve algum problema, tem os processos que são gerados que correm dentro do conselho. Hoje a gente não tem mais processo físico. De 2024 para cá, a gente 100% digital e nós conseguimos uma agilidade muito grande, tanto que hoje a gente tem muito pouco processo, por exemplo, de 21, de 22, são mais aqueles mais complicados que estão tramitando, mas eles estão 100% digital. Então, isso também gerou uma agilidade em resposta para a sociedade, para o profissional. Alguns casos, às vezes eu recebo que a pessoa entrou com um pedido de atribuição profissional, por exemplo, e vem de outro estado. Aí ele não pode ser tão simples, porque não tem compatibilidade de currículo, né, de grade curricular, então aí tem que passar pelas câmaras. Aí acaba demorando um pouquinho mais, mas hoje o nosso prazo regimental é 96 dias, né? A gente tem conseguido até antes disso. Então, para a gente é um orgulho, porque ficavam 5 anos. Então, Né? Então, essa transformação permitiu tudo isso. esses dias eu encontrei um ex-aluno meu. O cara participou, inclusive, da formatura. Foi um negócio incrível. Teve entrega de plaquinha de honra ao MED para os melhores alunos. Entrega preciso pelo CREA. Foi algo assim, mágico. Foi muito bacana participar da formatura dos meus alunos. Eu acho que eu nem comentei isso. Professor universitário da FAEM e tudo mais. E aí, foi super bacana. A participação do CREA no momento da formação desses alunos, assim, acho que é essencial para mostrar que já tem uma entidade para te acolher, né? Naquele momento que é um pouco confuso, que acabei de me formar e tudo mais. Então, já tem um direcionamento. Tipo, o CREA está aqui para te dar a mão. Eu acho que isso, assim, faz toda a diferença, né? Não sei se tem sido tão procurado por outras universidades, mas a FAEM ela tem muita proximidade com a Associação dos Engenheiros, que naturalmente traz o CREA para dentro, e realmente isso tem trazido bons resultados. E fazendo uma ponte, né, entre a atividade e esses prazos, um dos meus alunos que se formaram no final do ano, me encontrei com ele esses dias, já tô com meu CREA. É muita felicidade, porque eu lembro dessa felicidade quando eu peguei o meu CREA. Ele mostrou a carteirinha digital e falou, foi muito rápido. Eu não acreditei nisso. Porque eu mandei os documentos no sistema rapidinho e, 2 dias depois o CREA estava aqui na minha mão. Olha. Eu falei, então, assim, realmente é impacto na vida das pessoas. Sim, porque precisa trabalhar. Muitos já terminam a faculdade com um emprego, então precisa da agilidade, porque ele tem que ter a carteira, ele tem que ter o registro para poder, vai ser efetivado de repente. Então, a gente pensa nisso, né? Mas às vezes os profissionais não sabem, né? Que a gente está trabalhando para isso. E então é importante, né, levar, porque a gente vê, eu participei agora da formatura também do Mackenzie, há 1 mês e meio atrás. Nossa, o cara pegou a carteirinha assim, o menino. É muita euforia, é uma realização. Muito bom. A gente tem participado muito de formaturas, né? E a gente está tentando agora um projeto piloto que nós começamos de fazer a entrega realmente das carteiras no dia da formação. Então, algumas universidades eles estão ajudando a gente nesse trâmite, né? Então, porque eles têm também todo um fluxo de documentação, né? Mas a gente está conseguindo já participar mais ativamente, já entregar as carteiras no dia da formatura. Então, isso é sensacional. É uma realização, assim, completa, né? Você não está recebendo só o seu certificado, está recebendo a conclusão mesmo, o pacote, né? Assim, estou formado. Né? E estou pronto. Estou apto a trabalhar. Tenho meu CREA, né? Me formei, tenho meu CREA. Então, é fundamental. Sim, não, sensacional. Falando em missão, né? O que vocês enxergam como a principal missão do CREA? Né? Falar com a presidente sobre isso é realmente muito bacana. O que você enxerga como missão principal dessa entidade? Então, a função do CREA, né? Se a gente fala em missão, a função do CREA é fiscalizar o exercício da profissão para garantir a segurança da sociedade. Então, eu acho que a nossa missão é cumprir a nossa função e também trazer o profissional e fazer com que ele entenda, né, que é a importância do conselho. Eu acho que juntar tudo, é saber que tem que ter um profissional
fazer a valorização desse profissional e a gente ter o reconhecimento da nossa profissão que em algum ponto da nossa história nós perdemos. Hoje, eu costumo dizer, Magno, que é assim, o cara vai construir, primeiro ele vai contratar um pedreiro, conversar com o pedreiro, aí quando ele é fiscalizado, ele contrata um engenheiro, né? Então, o engenheiro não tem uma importância. Muitas vezes, a pessoa que está lá, não desmerece, porque eu trabalho muito com pedreiro, adoro meus pedreiros, mas assim, muitas vezes eles não sabem a parte técnica, eles sabem fazer, mas ele não entende o porquê, ele não conhece os conceitos. E aí ele faz, ou você superdimensiona uma obra, ou você subdimensiona, aí você tem retrabalho. Aí a economia de não contratar um profissional acaba sendo maior. Então, eu acho que a gente precisa hoje, uma missão que eu tenho é resgatar a nossa profissão como uma profissão fundamental. Engenharia está em tudo, né? Quando eu falo de civil, é mais porque é o meu universo. Sim. Mas se você pensar, eu saí da Faria Lima, vim para cá num carro. Quem projetou esse carro? Engenheiro. Sim. A estrada que nós pegamos aqui a Raposo foi projetada e executada por engenheiros. Essa mesa aqui teve um projeto. Provavelmente foi um engenheiro que executou. Né? Então, tudo nessa vida tem engenharia. Então, a gente é uma das profissões mais importantes que existe. A gente precisa ter o nosso valor reconhecido. Então, acho que uma missão que eu tenho é resgatar, né, essa valorização profissional, esse reconhecimento profissional, diante de tudo que a gente já... Eu falo, não vou procurar um ponto da história que isso desfez. Mas eu acho que hoje, uma missão que eu tenho como presidente do CREA e, né, conduzir, é realmente resgatar toda essa valorização da nossa profissão, que é fundamental para o desenvolvimento aí do país, né, do mundo. Sim. Né? Hoje a gente está em tudo, a engenharia está em tudo. É verdade. Não, Né? é essência para qualquer coisa, né? Para o Exatamente. desenvolvimento, né? Você vai começar uma cidade, ninguém começa uma cidade, vou começar uma cidade. Tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura, uma infraestrutura, a engenharia está em tudo. E assim, o Confea tem um estudo também de uma pesquisa que eles passaram, que os países que são mais desenvolvidos, eles têm um número de engenheiros, cerca de 25 engenheiros por habitante. O Brasil tem 5. É por 100 mil, né? 100 mil habitantes. Eu vi essa informação e eu me assustei, porque nessa mesma reportagem que eu vi, a procura e a tendência no Brasil é de reduzir esse número. Então, hoje a gente tem 5 para cada 100 mil habitantes. Exato. E a tendência é diminuir. Então, não tem procura dos cursos de engenharia. Hoje é um desafio também que a gente enfrenta no Conselho, trazer futuros profissionais, né, para o sistema e para o curso de engenharia. No Café com a Presidente que eu faço, muitas vezes o pessoal me pergunta, eu não posso, como CREA São Paulo, destinar verba para algumas coisas que, né, por exemplo, para que não seja para profissionais, por exemplo. Mas a associação, ela pode fazer trabalho regionalmente. Então, quando a gente faz esse repasse, quando a gente ajuda a associação, eu acho que um dos pontos é a associação fazer visitas nas escolas. Porque, por exemplo, você é pai, então, seu filho está na escola. Aí você conhece lá o professor, você pode ir lá falar da sua profissão de engenheiro numa semana da engenharia, de profissões que eles fazem, né? E buscar incentivar os alunos a participarem. Hoje a gente tem muitas equipes de robótica que procuram o CREA para que a gente possa apoiá-los, e a maioria tem o sonho de ser engenheiro. Quando eles vão lá para trazer trabalho, para a gente fazer o apoio, recentemente nós fizemos uma vaquinha, tivemos um pessoal de Votuporanga, que são crianças de 8 anos até futuros profissionais, que a gente já tem no grupo deles 3 profissionais, um formado em engenheiro, não, 4 na verdade, um já é formado e 3 estão concluindo o curso de engenharia elétrica. Eles estão trabalhando no grupo de robótica e está estimulando outros a entrarem, né? Então, tivemos o pessoal de Guarulhos também que procurou a gente, e a gente incentiva, ajuda eles com uma vaquinha, né? Eles fazem uma vaquinha, a gente faz a divulgação para que ajude, porque são pessoas que eles vão cursar engenharia. Sim. Então, a gente tem buscado estimular esse tipo de ação através das associações. Então, a associação na cidade, ela tem esse papel também, né, de mostrar a engenharia, para que a gente consiga trazer, porque a gente tem um problema estrutural no país, né? E nós vamos ter um déficit aí de engenheiros, já estamos, né? E principalmente capacitados, né? É onde a gente entra com os nossos programas de capacitação. Exatamente. Não, a engenharia, eu falo que ela tem muito do encantamento, né?
eu fui encantado pela engenharia. Meu pai, ele é de obra. Meu pai ele é encanador, trabalhava em obra. E desde criança, bastante tempo atrás, 25 anos atrás, eu andava nas obras com ele, porque era uma época meio sem lei, né? Então, eu ia nas obras, ia em edificações, em prédios, e eu ficava encantado com aquilo. E eu queria fazer parte daquilo desde então. E eu tenho uma memória afetiva com cheiro de cimento. Olha, Porque, assim, o cheiro do reboco, depois que jogado, assim, eu lembro de eu tomar café da manhã e ter aquele cheiro de cimento do meu pai. Então, assim, é um encantamento realmente, né? Eu vivi a obra, e é por isso que eu fui para engenharia civil e tudo mais, mas a gente despertar esse encanto nas pessoas. Não precisa criança ir na obra hoje, mas sim. mostrar o que que a engenharia produz, o que que a engenharia faz realmente, a transformação na sociedade, no meio que a gente está, né? Então, eu acho que é isso que é o nosso papel realmente, quando a gente está divulgando, falando sobre engenharia, falando sobre como a gente transforma a vida das pessoas, o meio em que estamos. Então, trazer esse encanto, eu acho que é a essência realmente, né? Exatamente. Porque quando você está com algum problema, você vai procurar o melhor médico para resolver a sua saúde, né? E aí, quando você vai construir, quando você precisa resolver alguma coisa na parte de engenharia, você não vai procurar um engenheiro, né? E o engenheiro que é preparado para resolver os problemas. Então, a gente vem hoje numa uma frente grande de capacitação. Tivemos também temos ainda a trilha de gestão pública, formando gestores públicos para atender a demanda aí das cidades. Então, é fundamental. E principalmente essa conexão com o poder público, eu acho fundamental para resgatar a nossa profissão. Sim. Né? Para eles entenderem quanto o engenheiro é assim, indispensável, né, no desenvolvimento das cidades e uma boa gestão aí das cidades para levar qualidade de vida para a nossa população. E aí, pensando nisso, entra a questão da fiscalização, né? Porque a fiscalização, ela é a busca desse reconhecimento mesmo, e mostrar para quem está sendo fiscalizado a importância do profissional. Então, eu queria que você compartilhasse, Eber, como que funciona essa atuação do CREA em relação à fiscalização, em relação como que funciona uma fiscalização do CREA, como que são os movimentos é, em relação a isso, né? Assim, a parte de valorização da entrega do que a gente faz para a sociedade, a fiscalização ela tem grande contribuição e a gente tenta sempre desmistificar a fiscalização, que é comumente vista de uma forma negativa, né, quando a gente fala de fiscalização, mas ela o resultado da fiscalização ela é muito boa para o profissional e tanto para a sociedade. Então, a nossa fiscalização hoje, em forma de planejamento, estamos até conversando agora há pouco, né? Hoje a gente, como que a gente trabalha, né? Então nós trabalhamos sempre com prioridades, como a gente fala, existe engenharia em tudo. Então precisamos definir onde vamos trabalhar. Então a gente trabalha normalmente com duas divisões. A gente recebe as demandas da sociedade, então eu preciso dar esse retorno das fiscalizações, como a Lígia trouxe, né? Então a gente tem um aplicativo na palma da mão, onde qualquer pessoa, não precisa ser profissional, qualquer pessoa da sociedade consegue encaminhar a demanda para a gente trabalha com isso para poder dar esse retorno, e também com os direcionamentos da administração, das nossas câmaras especializadas, das nossas CAPES, para entender como está o mercado em cada ano, o que está acontecendo dentro da engenharia, o que está mais sensível, se tem uma área nova da engenharia que merece uma atenção, e a gente direciona o nosso time de fiscalização para fazer uma atuação específica, como tivemos durante esse ano atuação na parte de empresas que atuam com manutenção de aeronaves, aterros sanitários, silos de armazenamento de grãos, e a gente vai direcionando junto com a administração, existe um estudo, né, nossa superintendência de administração, para entender onde que é melhor o CREA atuar nesse momento. E a gente faz esse planejamento dessa forma. E a fiscalização é justamente para entender, dentro de um empreendimento que a gente fiscaliza, dentro de uma obra, existe a participação de um profissional onde deveria ter, como a Lígia comentou, né? A gente não vai lá buscar fiscalizar diretamente o profissional, e às vezes não é nem fiscalizar diretamente a empresa. Existem empresas que a gente fiscaliza que eu não estou fiscalizando a empresa, porque a empresa não precisa de registro no CREA. Por exemplo, eu fiscalizo um shopping. O shopping ele não executa atividade de engenharia. Só que para o shopping funcionar com segurança para todos os seus clientes, para ele manter a marca dele de uma forma adequada para todo mundo, ele precisa ter a segurança da escada rolante, a segurança do elevador, a segurança do ar-condicionado, do combate a incêndio, das reformas de todas as lojas. Como que isso se garante, mitiga esses riscos, né? Tendo sempre um profissional acompanhando, tendo manutenção preventiva, e é isso que a gente identifica. Então,
para toda essa estrutura funcionar, quem é que faz essa estrutura funcionar? Tem engenheiro em todas essas etapas e todos os profissionais, engenheiro, agrônomos, geocientistas. É isso que a gente identifica. Então, para verificar se a empresa está regular, se existe um engenheiro, se o engenheiro está atuando dentro da sua atuação profissional, né, dentro da sua atribuição, e os demais itens de regularidade que a gente verifica, que é justamente para tornar aquele empreendimento regular. Não, essa empresa precisa ter registro, ela não tem, mas para esse serviço você precisa de um engenheiro mecânico. Então, e a gente, dessa forma, a gente orienta o cliente também. Porque o cliente, dessa forma, ele fica em risco, ele fica descoberto. Sim. Porque ele coloca em risco todo mundo que passa ali dentro do shopping, ele fica sujeito a eventuais cobranças, inclusive na justiça, porque ele contratou alguém sem capacidade, né? Exatamente. E o principal de tudo isso é que quando a gente fiscaliza, a gente gera emprego para o profissional. Então, isso que é o mais importante, porque como o Herbert explicou, a gente faz a fiscalização e a gente precisa ter um profissional à frente daquela empresa, daquele trabalho. Então, quando não tem, a gente orienta que ele vá contratar, tem um prazo para isso. Na minha cidade, há um tempo atrás, a gente fazia, o CREA trabalhava com as blitz, né, que hoje são as forças-tarefas. Nossa, quando a blitz passava por Rio Claro, eu tinha muito trabalho. Por quê? Porque muitas obras que não tinham responsáveis técnicos, as pessoas precisavam correr e contratar. Então, a gente tinha trabalho. Então, é isso que a gente quer. A gente quer fiscalizar, deixar a sociedade tranquila, mas gerar emprego profissional. Sim. E através da fiscalização. Então, como ele falou, por exemplo, uma força-tarefa, nós tivemos de aeronaves. Quando caiu aquela aeronave ali na Barra Funda, que caiu o avião, a gente já estava com ela startada no início desse ano, mas a gente já não tinha ainda a data certinha. Quando caiu a aeronave, é agora que a gente vai. Para vocês terem uma ideia, gente, tinham sido previstas 577 ações de fiscalização nessa área. Nós fizemos 617 e 350 empresas estavam irregulares. Então, quem fazia a manutenção das aeronaves? Mecânico de carro, o próprio dono da aeronave. A gente sabe que isso não vai dar certo. Algum momento alguém vai morrer. Então, infelizmente, é essa a realidade. Isso só aqui no estado de São Paulo, né? E aí, quando nós temos a força-tarefa aqui, os outros estados acabaram vindo porque eles entenderam a necessidade. Goiás, Bahia, eles têm muita aeronave, assim, de produtor mesmo, e ele falou que cai muito, mas não tem a mídia já nem divulga mais, porque virou corriqueiro. Então, eles se interessaram e vieram aqui para entender como a gente fez, para poder fazer. Tivemos aqui agora a Força Tarefa Nacional da cidade de Campinas, mais de 1.000 condomínios fiscalizados. Quando a gente entra num condomínio, vamos supor, tem um prédio em construção. A nossa fiscalização hoje, como ele falou, ela não é assim. Tem um responsável técnico? Tem. Sempre tem alguém que é responsável pelo projeto. Mas e as empresas que trabalham ali? A gente tem um prédio, empresa de fundação, empresa de forno, empresa de estrutura. Todos aqueles que tiverem os quinais afetos à engenharia, que estão trabalhando com engenharia, eles têm que ter um registro e tem que ter um profissional habilitado. Então, numa empresa, muitas vezes, a gente fiscaliza 30, 40 empresas dentro de um empreendimento. E isso vai gerar emprego, né? Porque tem aquelas que estão regulares, que já sabem que existe a necessidade, e tem aquelas que ainda por desconhecimento, muitas vezes, eles não sabem. Então, a gente orienta, eles têm que contratar o profissional, e com isso a gente gera emprego. Só nesse ano de 2025, a gente já teve mais de 12.000 empresas registradas no Conselho, graças às nossas fiscalizações atuantes. E com isso, 12.000 novos empregos gerados. Sim. Então, isso que para a gente é muito satisfatório, né? A gente garante para a sociedade que tem um profissional habilitado ali à frente do trabalho. Exatamente. E o reflexo disso é obras mais seguras, obras com menor índice de acidentes, a valorização da vida. Exatamente. Que eu acho que esse é o principal, né? Isso não tem preço. Não tem. Então, assim, quando a gente constrói uma edificação e a gente sabe que ali a gente tem um engenheiro de segurança, a gente sabe que tem um engenheiro conduzindo a fundação, todo mundo vai estar ali a favor de um só objetivo. Fazer tudo, o empreendimento funcionar e todo mundo voltar para sua casa tranquilo. É isso aí, todo mundo tem uma família, né? Então, ali tem pai, ali tem irmão, ali tem filho, e eles vão voltar aí para suas famílias com segurança também. E a obra vai ter mais qualidade, com certeza, né? Então, esse é a nossa função, né, Bertinho? Uma das atuações que a gente viu há alguns anos atrás foi a atuação de fiscalização do CREA no Mercado Livre. Sim. Foi uma das coisas muito marcantes, assim. Eu lembro claramente os carros do CREA na frente do Mercado Livre.
Porque aquilo ali foi o reflexo da autodesvalorização do profissional e da ausência de cultura da responsabilidade técnica. Exatamente. A pessoa vender um RT no Mercado Livre, ela está simplesmente rasgando o diploma dela. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre a cultura da responsabilidade técnica. Porque quando nós formamos, quando nós temos a nossa habilitação, nosso CREA realmente, com isso nós temos muitas responsabilidades, né? A gente, durante a faculdade, aprendendo quais são as responsabilidades do engenheiro, as suas atribuições profissionais, temos disciplinas específicas para isso, né? Mas as pessoas simplesmente ignoram e se colocam no mercado de uma forma que é até triste de falar. Eu estou falando bastante, deixa o Heber falar primeiro. Essa ação do Mercado Livre, eu vou dar até um exemplo do que está acontecendo hoje também, mas essa ação do Mercado Livre foi bastante interessante e é bom a gente trazer essa visão, porque isso a gente busca a visão que é justamente do profissional, não é onde não existe profissional, mas é justamente o profissional que está atuando de uma forma que não deveria, que é o que a gente falou até um pouquinho antes, como que a gente consegue, como profissional, estudar 5 anos, a gente trabalhar e entregar o nosso trabalho dessa forma, correr risco dessa forma, que quando eu faço isso, eu estou correndo um risco, não é só um técnico, né? Eu estou correndo um risco administrativo, criminal, então, a partir do momento que a gente fala bastante desde da faculdade, quando a gente vai conversar com os alunos na universidade, qual que é a importância e a responsabilidade de ter um CREA. Então, eu estudo 5 anos, é um estudo, assim, a gente fala estuda 5 anos para entrar no mercado, mas a gente vai continuar estudando. Mas não é fácil, por quê? Porque existe uma responsabilidade muito grande, seja civil, mecânica, em todas as nossas áreas. Então, a gente tem que mudar essa nossa cultura de entender qual que é a responsabilidade e o nosso papel como engenheiro para entregar para a sociedade. Como a gente tem falado aqui, hoje o desenvolvimento das nações, ela depende da engenharia. Então, o desenvolvimento do país, do Brasil, aqui de Embu das Artes, tudo depende da engenharia. A gente depende de infraestrutura, a gente depende das indústrias e isso depende da engenharia. Eu vou dar um outro exemplo, conversei com uma profissional, que foi ontem, inclusive, lá na unidade de Osasco, uma engenheira mecânica, ela estava com algumas dúvidas, 3 empresas buscaram ela para ser responsável técnica, e ela trouxe um item bastante importante, que ela justamente buscava, assim, a maioria do mercado, ela falou, o pessoal cobra muito pouco, então, os profissionais, meus concorrentes, as próprias empresas me buscam oferecendo isso, por quê? Porque o pessoal cobra esse valor e a gente sabe que esse valor a pessoa simplesmente joga RT lá e não vai lá. Então, o que eu falei para ela, o profissional tem que começar a se colocar qual que é o seu valor, não só o financeiro, então qual que é o valor do seu serviço, qual que é o valor que você vai entregar. Então, nisso você consegue enxergar o quantas empresas, ela estava com dúvida quantas empresas ela conseguiria dar conta sem se prejudicar. Ela estava com receio, né? De ela assumir mais responsabilidade e ser prejudicada por isso. Eu achei bastante interessante. É profissional consciente. Consciente. Ela falou, estou com receio de assinar uma RT e depois ser prejudicado. Então, eu falei, então verifica o quanto você consegue ter dentro da sua capacidade. Hoje você consegue 2, 3, 4, 5. Quem vai determinar isso? Quantas você dá conta de empresa na instalação de ar-condicionado? Isso você vai determinar. Qual que é o valor? Tanto o valor financeiro quanto o valor de serviço de reconhecimento. Então, quanto você, como profissional, estudou, vale para você entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque se der algum problema, esse CNPJ fecha e abre um outro. O seu CREA é um só. Se tiver alguma situação, é o CREA do profissional, da profissional, que vai gerar um problema. O CNPJ a gente abre no dia seguinte um novo. Então, isso a gente tenta puxar bastante, principalmente desde do pessoal que está chegando no mercado de trabalho. Entender da importância e a gente ter essa cultura de valorizar, de nos valorizar como profissionais, né? É a valorização própria mesmo, né? Exatamente. Você cobrar, pessoal, a gente vê a RT lá R$100, R$200, não paga nem a RT. Eles falam, não, gente, não é possível. Que profissional é esse? Então, mas o que acontece é isso. Por exemplo, a gente não pode, como conselho, determinar um padrão de preço. Sim. Né? O Ministério Público, ele entende como uma reserva de mercado. Então, nós não podemos. A gente já teve um momento e eles pediram para a gente retirar. Tinha uma tabela. Exato. Diferencial, né? Isso. Mas, por exemplo, tem alguns órgãos que eles têm as tabelas. E a associação pode criar uma tabela na cidade. Então, por exemplo, ela pode sugerir um valor mínimo.
Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto até 100 metros quadrados, 3 mil, por exemplo, é um exemplo, tá? E coloca lá como um valor mínimo 3 mil. Porque quando eu vou oferecer o meu trabalho não vai ser o mesmo que você vai estar oferecendo. Então, é difícil falar assim, eu vou cobrar 1.000 porque ele cobra 1.000, mas o que que eu ofereço? O que que ele oferece? Então, aí você pode ter alguns valores de referência, mas o que acontece é que muitas vezes esse pessoal que está no Mercado Livre, eu acho que eles não têm consciência do que é realmente a RT, né? A importância da RT. A RT não é só um papel, né? Ela está ali descrevendo aquilo que você vai fazer. E muitas vezes a fiscalização, eles relatam que a gente tem um controle de números de RT. E a gente já pegou profissional que ele tinha no mês 600 RTs, por exemplo. Né? É um exemplo, eu não lembro o número certo. Ele não dá conta. Ele está vendendo RT. Então, aí a gente vai, nesse caso, a gente vai apurar o porquê desse número de RTs, o que está acontecendo. Ele não vai dar conta de tomar, né, de cuidar dos 600 RTs. Tudo bem que às vezes pode ser um projeto, pode ser. Então, a gente também apura isso. E eu acho que isso é um problema cultural mesmo do brasileiro, infelizmente. E a gente, como o Weber falou, a gente precisa se valorizar. Né? E para isso, eu acho que todo mundo tem trabalho. Então, quando tem trabalho, você realmente está trabalhando, mas você nunca, além de como engenheiro, sabe que você não vai conseguir recolher, às vezes, 100 RTs no mês. 3, 4 no máximo, né? Exatamente. Então, tem uma lógica, mas eu acho que é um problema de conscientização mesmo, né? O profissional, talvez ele não saiba, por desconhecimento, o que ele está fazendo, né? Então, E trazer luz, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, é realmente passar a essência da conscientização. Para profissional, pensa, né? Pensa o quanto você se dedicou para você ter o seu registro. Pensa na responsabilidade. Eu vou contar um caso rapidinho, dá tempo? Quando eu era presidente da associação lá em Claro, uma profissional me ligou. Ela era uma arquiteta. E ela falou para mim, olha, eu peguei um apartamento para reformar e aí eu fiz a RT, tudo certinho. E no dia que eu não fui na obra, o pedreiro furou a parede para pôr um ar-condicionado. E era alvenaria estrutural o prédio. Imediatamente a construtora acionou essa profissional e falou, olha, você tem que parar o serviço, você vai ter que consertar aquele furo, você vai ter que usar isso, isso, isso. E aí ela falou, tá, e agora o que que eu faço? Aí ela foi na associação, que ela era sócia, ela pediu minha orientação. Eu falei, bom, eles passaram para você o que você tem que fazer? Passaram. Eu falei, então você executa da maneira como eles passaram, você tira foto, faz um documento, um descritivo que você seguiu exatamente tudo que eles pediram e pede um aceite do seu trabalho para você se garantir. Porque ela fala, justo no dia que eu não fui, ele furou. Não, ela nunca foi. Entendeu? Porque daí eu fiz umas perguntas e eu vi que ela não foi. Então, ela vendeu a RT. Sim. Aí, quando teve problema, quem é responsável? É a tal pessoa, então vamos acioná-la. E eu, pelo desespero dela, ela não sabia o que estava acontecendo. Por isso que eu falo, às vezes você vende uma RT por 300, 400 reais, como você falou, ou até menos, mas não tem noção de toda a responsabilidade. Exatamente. Né? Então, é uma questão de conscientização. Tem muito profissional que me procura, pedreiro mesmo, pessoal para fazer reforma, tô precisando de uma RT. Não, beleza, então, o valor é esse porque está considerando 2 visitas. Uma inicial para dar as orientações e uma no meio da atividade. Eu não vou acompanhar integralmente, porque senão ficaria caro, não consigo me dedicar a sua obra toda, mas para as atividades principais eu vou te dar a orientação. Não precisa não, você não... Então, se não precisa da RT também. Porque eu não consigo te dar uma RT sem saber o que você está fazendo. Exatamente. Eu tenho que estar lá para te orientar, tenho que pegar o manual do proprietário do seu prédio, ver se é alvenaria estrutural, se eu posso fazer o que você está querendo realmente. Então, quando você pede RT, é a responsabilidade do serviço. Exato. Não é o papel. O papel perde totalmente sentido. E aí, quando tem algum problema, a pessoa responde civil criminalmente, né? Exatamente. Então, é muito pesado. E às vezes os 300 reais não vai dar nem para você pensar em contratar um advogado. Não dá nem para ir no lugar. Exatamente. Então, assim, realmente, o profissional tem que ter essa consciência, né? É uma autovalorização. A gente passa a referência, né? A ideia de se valorizar, mas cabe ao profissional ter essa consciência, essa autovalorização realmente, porque só assim a gente vai ter qualidade nos serviços, entregas aí, segurança para a sociedade, que é isso que a gente precisa. Exato. Perfeito. Para a gente caminhar aqui para o fim, a nossa conversa está muito boa, a gente teria assunto para boas horas, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho
de como vocês enxergam a evolução da engenharia e a perspectiva dessa nossa evolução aqui no Brasil e o acompanhamento realmente do CREA em relação a isso. Então, diante de tudo que tem mudado, né, até as mudanças do Conselho, a gente tenta realmente ser compatível com todas essas mudanças tecnológicas. Hoje a gente vê muito sistema construtivo diferente, muitas coisas novas. Então, o CREA hoje tem uma linha, né, de trabalho nessa parte de capacitação, de trazer isso para a gente. A gente tem parcerias. Hoje a gente presta muito a gente tem muito acordo de cooperação técnica com órgãos de controle, com órgãos públicos, com empresas que vêm realmente para agregar dentro do conselho e trazer coisas novas para que a gente possa trazer para os profissionais. Então, já é um trabalho bastante árduo, né, Evelyn, que a gente vem fazendo justamente para acompanhar todas essas mudanças, porque o mundo hoje está muito rápido. Por isso, toda essa parte tecnológica que a gente tem investido muito para realmente agilizar, tratar e trazer para o profissional essa agilidade. Então, é um trabalho bem complexo. É complexo. É complexo. Mas a gente fala bastante sobre inteligência artificial, por exemplo. É um tema que está sempre em alta, assim, nas conversas aqui. As pessoas falam, mas qual que é o risco da inteligência artificial para o engenheiro? Nenhum. Ela é uma ferramenta. A gente tem que saber usar a ferramenta. Exatamente. E é assim, ó, o presidente Vinícius sempre tinha uma frase que ele falava que é assim, a gente não pode ter medo da inteligência artificial, a gente tem que ter medo de quem sabe mexer com ela. Né? Quem sabe trabalhar com ela. Então, a gente precisa. Dentro do CREA, a gente já está usando, né? Tanto na parte de fiscalização, também na parte dos conselheiros, para os relatos dos processos, a gente tem implementado o IA. A gente tem um conselheiro que ele montou um prompt para responder os processos. Então, um processo que ele demoraria 15 a 20 dias para fazer o relato, ele consegue fazer em 20 minutos. Né? Então, tem todo um trabalho do nosso corpo técnico, junto com eles, para realmente trazer isso para o conselho, agilizar, porque é a tendência hoje, né? Então, a gente está tentando acompanhar e também os cursos que a gente oferece, né? A gente tem o pessoal trabalhando com BIM, né? Dentro da plataforma BIM, várias coisas que a gente está, vários caminhos que a gente tem buscado para cada vez mais utilizar as tecnologias dentro do conselho e ofertar isso para o profissional. Sim. E aí eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante. Claro. Dentro de toda a tecnologia, que a anuidade é um tema muito, assim, polêmico. Né? Eu usaria essa palavra. Mas se a gente tira a anuidade, a gente desregulamenta a profissão. Então, o que o CREA São Paulo fez? O CREA São Paulo tem um aplicativo que chama, que você pode usar, que é o Clube de Vantagens. Você pode baixar esse aplicativo, fazer suas compras e juntar cashback para pagar a anuidade. Eu tenho. E aí você quita a anuidade. A gente tem um profissional que já conseguiu 6 anuidades com todo o cashback que ele tem. Né? Então, é muito importante. Hoje a gente tem um cartão do BRB também, que o Confea lançou, que se você gastar no mínimo R$ 2.500 por mês, você consegue um cashback para pagar a sua anuidade depois de 12 meses. Então, a gente tem algumas frentes para ajudar o profissional nessa questão. Tá? Então, o pessoal às vezes briga com a gente, vocês precisam tirar a anuidade. Eu não posso, é lei, está na lei do a gente só obedece. Exatamente. Lê a capa, né? E os valores também vêm de cima, né? Não são os regionais que a gente chama que definem isso, vem do Confea. E aí, todo ano tem um reajuste, mas você consegue ir abatendo aí através do cashback do Clube de Vantagens, né? Sim, não, esse adendo eu acho que é a chave de ouro, é a dica de ouro para quem tem seu registro. Você está em dia e quer ficar em dia, é o melhor caminho, né? A verdade é essa. E você que está com sua unidade atrasada e tudo mais, negocia, tem parcelamento, tem uma infinidade de possibilidades. Então, realmente, mantenha seu registro, né, ativo, porque só assim você é valorizado, né? A pessoa fala assim, eu vou parar de pagar porque eu não estou atuando. Mas se você nunca pagar, você nunca vai atuar. Mas também tem um detalhe. Se por acaso ele falar, de repente eu vou viajar, vou morar fora do Brasil um ano, que seja fazendo intercâmbio, e tem um registro e não quer continuar, é necessário pedir a baixa de registro. Porque, infelizmente, como órgão público, nós temos que cobrar. Sim. Senão, a gente responde por improbidade, porque é evasão de receita. Então, eu não posso, eu tenho que cobrar. Então, muitas vezes o profissional, ele é cobrado e ele fica bravo porque ele foi para o protesto. Antigamente era dívida ativa. Antigamente, que eu digo, era em algum passado aí, né? Era dívida ativa. Aí tem bloqueio de bens, tem uma série de coisas. Nós conseguimos
né, não ter mais a dívida ativa. A gente consegue fazer hoje o protesto, que infelizmente a gente precisa usar. Mas como você disse, Magno, a gente tem muitas formas de você pagar essa anuidade com cartão de crédito, com o clube de vantagens. E é importante que se a pessoa for, sei lá, morar fora do Brasil, ela dê a baixa no registro. E mais importante é manter o cadastro dele atualizado, aqueles que trabalham, para receber os benefícios e também saber das informações do CREA. E lá, quando ele optar, ele colocar que ele quer receber. Se ele não quiser ler aquele e-mail naquele momento, mas ele vai receber as informações. Então, é muito importante. A gente vê muito profissional com o cadastro desatualizado. Né? E até RT pelo celular. Se ele tem um número cadastrado, ele vai receber no WhatsApp dele. E eu acho que eu tô em todos aí. Isso! Eu tô inteirado no assunto. Eu tô em todos aí. E não só como devolução, assim, como a gente ter esse feedback, esse cashback da anuidade para a gente conseguir se tornar, mas assim, como resultado, o profissional nos cobra bastante, né? Como resultado, como ele já trouxe, alguns itens que eles cobram de benefício a gente não pode, por lei, e a gente consegue, inclusive, através das associações. Mas a gente tem muito benefício que dentro desse recorte de hoje não conseguimos trazer, não dá tempo, mas se o profissional nos acompanhar, eu vou dar um exemplo que todo mundo que eu falo não sabe, que o sistema Confer tem acesso a 100% das normas da ABNT gratuitamente de forma ilimitada. O pessoal não sabe disso. Então esse é só um exemplo entre vários outros que a gente tem. Uma norma você já paga a anuidade. Exatamente. Uma norma que você economiza para consultar, você já pagou. Exatamente. Exatamente. Então, basta o profissional estar perto, acompanhar nosso site, nossa rede, que vai enxergar que essa anuidade, qual que é o retorno que ela dá como ferramenta de trabalho para o seu dia a dia. Sim. Gente, eu fico muito feliz com a nossa conversa. Realmente, assunto aqui, a pauta ia render assim infinito. Mas a gente tem nosso tempo, né? Então vamos respeitar aí o nosso público, as nossas agendas, né? Mas eu fiquei muito agradecido pela presença de vocês. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais dessa nossa primeira conversa, que eu tenho certeza que teremos outras. Se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer o convite. Para mim também é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo junto com o Weber, falando um pouquinho do que o CREA faz. E a gente sempre quer levar para o profissional o melhor. Então, um conselho que eu vou deixar para o profissional, não acho que o CREA não faz nada por ele. A gente faz muito mais do que ele imagina, né? Então, hoje o CREA tem uma gama aí de ofertas. É só entrar no site, dar uma olhada, olhar as nossas redes sociais. Eu tenho muita coisa para falar que não vai dar tempo, né? Mas a gente teve a criação agora da Câmara de Engenharia Ambiental, um ganho muito grande para os engenheiros ambientais de São Paulo. Nós somos o segundo CREA a ter a Câmara de Ambiental, foi criada agora esse ano, passou no Confeia, agora na plenária do Confeia na semana que passou. Então, para a gente é um momento de muita alegria, né? Poder levar tudo isso profissional. Então, estou extremamente honrada de estar aqui, muito feliz de poder fazer esse bate-papo e espero que o pessoal aí goste, né? E que a gente tenha outras oportunidades. Então, muito obrigada mais uma vez. E, profissional, olha lá no site do CREA, dá uma olhadinha, conversa aqui com o Magno e vê tudo que a gente está ofertando para você. Também, assim como a Lígia, Magno, agradeço, já tínhamos um contato, né? Desde os nossos eventos aqui em Minas Artes. Agradeço o convite, fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? A gente passou pelo gabinete e a Lígia também adorou a ideia e veio participar conosco, então também agradeço a Lígia por estar aqui com a gente. Então, mais uma vez agradecendo o convite, nos receber aqui tão bem. Então, para o profissional, para quem está nos assistindo, para quem vai acompanhar essa conversa, então, trazer essas informações do nosso sistema, do nosso CREA, do nosso Confer, da Mútua, para a gente aproximar do profissional e nos colocando sempre à disposição. Eu sou aqui da região, né? Então, para o profissional saber que tem gente, vocês não são diretamente do CREA, mas a gente vê que vocês auxiliam bastante, mas a gente tem as nossas unidades, a gente tem as nossas associações da região, me colocando à disposição do profissional aqui de toda a região, do que a gente puder ajudar, e com certeza nos vemos aí em próximos episódios para a gente falar de vários outros assuntos que não deu tempo de falar hoje. Com certeza. Fica meu agradecimento a vocês, agradecimento ao CREA São Paulo, né, a toda a equipe aí que auxiliou realmente nessa compatibilização de agendas, para viabilizar esse realmente nosso encontro. A você, profissional, que está aqui, que acompanhou o nosso bate-papo, né, até esse momento, fica aí muitas lições para colocar em prática, muita dica que vale muito ouro. Realmente foi muito engrandecedor essa nossa conversa.
né, compartilhe esse vídeo, curta, faça todo esse protocolo realmente que é fundamental que toda essa informação chegue para o máximo de profissionais possível. Fica o nosso agradecimento mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos, até mais.